Alô, amigos queridos. Eu queria fazer hoje um ou dois comentários a respeito de uma obra que eu vejo bastante negligenciada em relação ao seu conhecimento, ao seu estudo, à sua compreensão. O Céu e o Inferno. Eu vejo que há muita atenção ao Livro dos Espíritos, obviamente, pela sua importância, ao Evangelho, é, certa atenção ao Livro dos Médiuns, uma atenção menor ainda em relação à Gênese e o céu e o inferno, coitado. Como a gente não acredita nem em céu nem em inferno, vai estudar para quê, né? Essa aqui é uma obra muito interessante. Kardec faz uma análise muito interessante a respeito do céu, do inferno, dessa visão tradicional, mostra como como tudo isso é absurdo. Mas a segunda parte da obra tem coisas extraordinárias quando ele fala a respeito de depoimentos de espíritos. Espíritos nas condições mais variadas. Espíritos felizes, infelizes, medianos, suicidas, criminosos. E contando, né, um pouco do estado de cada um e o que contradiz esse velho ditado que nunca ninguém voltou para falar. Eles voltam para falar. Eu não quero me alongar, mas vocês com certeza, se você é espírita, já há alguns anos, com certeza, na sua casa espírita, você já teve a oportunidade de ver companheiros, amigos, às vezes de até longa data, desencarnar. E até muitas vezes fomos ao funeral, fomos ao velório. Então eu quero hoje aproveitar para mostrar a vocês como Kardec tratava esse assunto. Sempre como um elemento de pesquisa, um elemento lúcido. No capítulo 2, quando ele fala de espíritos felizes, ele fala a respeito de Sanson. Sanson era um grande amigo dele, membro da Sociedade Espírita de Paris. Eles tinham realmente ali, todo aquele grupo, uma amizade, um relacionamento muito intenso. E ele reporta que, dentre os espíritos felizes, ele fala a respeito de Sanson. E aí eu quero usar exatamente as palavras de Sanson, que Kardec reproduz aqui, onde Sanson se ofereceu como cobaia, percebendo que seu desencarne era uma questão de pouco tempo, como um instrumento para uma autópsia espiritual. Vocês já escutaram falar de autópsia espiritual? O céu e o inferno. Vamos lá. Sanson. Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, ele dirigiu a Kardec uma carta dizendo o seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela desagregação do meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, como seja, o de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro muito inútil da nossa sociedade, poder prestar-lhe para alguma coisa depois de morto. Bom, então o Sanson diz? Olha, humildemente ele era um
participante ativo lá, ele diz assim, olha, já que eu aqui colaboro tão pouco, enquanto desencarnado eu quero colaborar. Então ele diz assim, além desse pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual. Ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliqueis ao Todo-Poderoso a assistência de bons espíritos e a São Luís, nosso presidente espiritual em particular, que me guie na escolha e tempo de uma nova encarnação. Bom, eles falavam aqui com grande amizade e intimidade. Então, o Sanson pediu para ser autopsiado. E aí, logo a seguir, ele desencarnou no dia 21 de abril. E os enterros lá não se davam tão rápido, né? Sala mortuária, 26 de abril. Evocação. Kardec, atendendo ao seu chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro Sanson, cumprindo um dever com satisfação, evocamos-lhes o mais cedo possível depois da morte, como era do seu desejo. E aí eles vão conversar. Eu não vou relatar aqui, porque eu desperto em vocês a curiosidade de abrir a obra e procurar para vocês verem como é interessante e possível o diálogo com os nossos amigos, mesmo quando desencarnam, através do uso daquilo que é a mediunidade. Todo mundo acha que mediunidade é para todo mundo ficar trancado numa sala fechada. Aqui eles estão fazendo isso de uma forma muito interessante, dialogando. E ele vai contar como é que foi o desprendimento dele do corpo, etc. e tal. Então, autópsia espiritual, vocês já tinham ouvido falar? Eu vou citar rapidamente um outro caso muito interessante, que é do Dr. Vinhal. Também está aqui um pouco adiante na mesma obra. Antigo membro da Sociedade de Paris, falecido a 27 de março de 1865, na véspera do enterro. Agora prestem atenção que eu vou ler para vocês. Um sonâmbulo lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, falou: veja um cadáver em que se opera um trabalho extraordinário. Outra autópsia espiritual. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Muito bem, olha só o que está escrito aqui, pessoal. Vou decodificar para vocês. Kardec pede ao médium, induz um médium a desdobrar-se, sonambulismo magnético induzido. Desdobra o médium e diz para ele: vai lá para o funeral e observa o corpo e me diz o que está acontecendo. Vocês entendem o que é pesquisa? Quais são as possibilidades que a mediunidade, que as capacidades anímicas, sonambúlicas oferecem para nós? E 3, 4 dias depois, no dia 31 de março, eles evocam o Dr. Vinhal para ver como tinha sido o processo dele de desencarne, o desligamento do corpo. Também não vou ler isso aqui, mas eu mais uma vez convoco vocês a darem uma pesquisada aqui no Dr. Vinhal. E o Dr. Vinhal vai ratificar tudo aquilo que o sonâmbulo havia visto. Autópsia espiritual. Vocês já fizeram alguma? Está na hora de tentar.
Muita paz.